Olá, bem-vindos a mais uma aula. Esta é a aula número 3. Nós vamos trabalhar em cima desta planilha. Então construa esta planilha. Coluna A, vendedor. Coluna B, janeiro. C, fevereiro, março. O total da linha da direita. A média, o máximo, o mínimo, o arredondamento e o inteiro e um total aqui embaixo. Vamos estudar então uma função que nós já vimos na primeira aula, a função soma. Soma, e aqui a faixa de células a ser somada. Está aí. Vamos copiar até aqui. Tem a soma das vendas de janeiro, de fevereiro e de março. Já fizemos isso na primeira aula. Aqui é a mesma coisa. A função soma, abre parênteses, de janeiro a março. Copia. Está aqui a soma do trimestre. Isso aqui é o total do trimestre, os 3 meses. Agora vamos lá. Vamos calcular a média. A média mensal desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Que é igual. Toda a fórmula começa com igual. Média com acento. A média. Abre parênteses. Pega a faixa de célula. Enter. Então veja, a média desses 3 números aqui é 1497,90. Copiar a fórmula. Está aqui. Talvez você tenha que formatar os seus números aí. O meu aqui não está precisando. Então, média, calcula a média aritmética de uma faixa de célula, no caso de B4 a D4, que é essa faixa aqui. Tem uma função máximo, máximo, sempre com acento, máximo, que pega o maior valor de uma faixa de célula, que no caso aqui, dessas 3 aqui. 1.810, 1.821,10 centavos. É esse número aqui, é o número maior. É o maior de todos eles. A maior soma também é essa daqui. O mínimo, com acento também. Mínimo. E a faixa de célula. Mesma faixa, ele vai pegar o menor valor, que é 1.320,25. Vamos copiar. É isso. Existe uma outra função estatística. As principais funções estatísticas são essa daí, que é a função contar. Ele conta, por exemplo, quantos vendedores tem aqui. Aqui está fácil contar, mas podia ser uma lista enorme. Valores. Essa daqui. Seleciona a faixa. Tem 7. Então aqui tem 7 vendedores. Uma coisa que dá muita confusão em Excel é a formatação e arredondamento. Aqui nós temos aqui uma média, né? Eu vou formatar isso aqui com 4 casas. Formatar célula, número, 4 casas. Ok, vou alargar aqui um pouquinho. Olha, aqui está uma diferença entre arredondar. A média, ela não está arredondada. Vou pegar então essa média e vou arredondar. Então a função arred. Vou arredondar esse número, ponto e vírgula, número de casas decimais.
Tá aqui, estou com 4 casas do mesmo jeito. Veja a diferença. Que lá era por causa da formatação. Sempre ele vai usar este número num cálculo. O número sem o arredondamento. Para que você use arredondado, você sempre tem que usar a função arred. Então, por exemplo, como é que seria aqui? Aqui, se você quiser fazer a média já com 2 casas arredondadas, seria assim, ó. Arred, média, seleciona os 3, seleciona a faixa, fecha, ponto e vírgula, número de casas será arredondado. Aí já viria arredondado. Essa é uma diferença entre arredondamento. Ela ficou igual. É muito comum essa confusão. A pessoa formata com 2 casas e acha que está arredondado, mas não está. Agora eu posso formatar com 2 casas que ela realmente vai estar com 2 casas. Ó, se eu selecionar aqui e apertar a tecla F4, ele repete a última operação que eu fiz. E o inteiro. O inteiro despreza a parte depois da vírgula. Despreza as casas decimais, né? Inteiro é o int. Int, vou pegar aqui o int da média. Inteiro da média. 1.497, 90 centavos já saiu. A mesma coisa aqui. Veja. Não tem 98 centavos, não tem 58. O inteiro despreza as casas decimais. O arred arredonda. Vamos ver outras funções. Vamos colocar alguns números aqui, só para testar algumas outras funções. Vou colocar aqui o número 2, 3, 4. Existe uma função que traz o número par. Essa função matemática que traz o número par. Então veja. Ele traz o próximo número, ou traz o número par, que está lá, ou traz o próximo número par acima, inteiro acima. Aqui no 2, ele trouxe o 2 porque o 2 é par. O 3 não é par, ele traz o 4. 4 é par, é par. 15 não é par, ele traz o 16, um número acima. A mesma coisa aqui. O outro, similar, é o ímpar. Trouxe o próximo número ímpar. Uma outra função muito utilizada é a função potência. Vamos pegar um número igual, a fórmula começa com igual, potência de 4 elevado à potência de 2. A gente sabe que vai dar 16. Tá aí, 16. Então, por exemplo, vamos modificar aqui para... Então, a gente vai pôr aqui ó, o número, potência. E aqui é a fórmula. Vamos deixar aqui o 4 na potência 2. Então, igual potência de 4, ponto e vírgula. A potência de 2, né? 4 elevado a 2 é 16. 4 elevado a 3, 64. 4 elevado a 4, 256. 3 elevado a 2, 9. E assim vai. E a mesma coisa tem... raiz é sempre a raiz quadrada. Raiz
Eu vou pegar aqui raiz, que é muito utilizada, a raiz quadrada de 4 é 2, de 16, 4. Então, a raiz de um número, a raiz quadrada de um número. Existe a função quociente. Então, você tem um número, por exemplo, aqui 25, dividido por 4. O quociente ele retorna a parte inteira de uma divisão. Então, ele retorna o quociente, né? Quociente de 25 dividido por 4 é 6. Porque 6 vezes 4 é 24. Se fosse 5, é 5. Se fosse 3, é 8. Então, 25. Então, F16 dividido por G16, que é 3, dá 8. 3 vezes 8, 24. Outra função é truncar. Truncar funciona assim. Ele trunca até um certo número de casas. Ele trunca um número até o número de casas. Por exemplo, aqui, ó, na média, nós vamos pôr aqui ponto e vírgula, vamos truncar com uma casa. Não é arredondamento, está apenas desprezando aqui no caso a última casa. Pode ver que aqui era 45, ficou 40, aqui era 98, ficou 90. Então está truncando com uma casa decimal. Essas são as principais funções estatísticas e as principais funções matemáticas. Até a próxima!